boas-vindas ao Sérgio Fonseca, o nosso convidado de hoje da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira em Leiria, da rúbrica O Livro da Minha Vida. O Sérgio Fonseca é assessor da administração da Paridor, uma empresa do nosso concelho. Agradeço mais uma vez ao Sérgio Fonseca a amabilidade que teve em participar nesta rúbrica e, desvendando já o mistério, passava a palavra ao Sérgio para nos contar qual é que é o livro, um dos seus livros da sua vida e porque é que escolheu esse livro. Muito bem, eu também gostava muito de agradecer o convite que me fizeram, é com muito gosto que estou aqui a partilhar com outras pessoas uma das coisas que gosto, que é a leitura e os livros, sobretudo aqueles que nos marcam e que são também importantes até no nosso percurso pessoal e na formação do nosso caráter. Eu confesso que tenho sempre muita dificuldade em fazer esta seleção de coisas, os livros, os álbuns musicais, as viagens, as cidades da minha vida. É sempre para mim muito mais fácil se fosse escolher as pessoas da minha vida, que aí não tenho dúvida nenhuma sobre quais são. De qualquer das formas, esta tarefa também foi, de certa forma, simplificada porque há uns tempos atrás eu acedi também a um desafio de escolher os 10 livros da minha vida no Facebook e, portanto, já tinha a seleção pelo menos até aos 10 feita. E desses 10 fui buscar um que é mesmo incontornável na minha vida, um livro que eu li quando tinha 16 anos, portanto eu tenho 48, vejam a distância temporal e mesmo assim estou hoje aqui a falar desse livro, portanto marca mesmo a minha vida. É este livro aqui, O Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, e começo por até enquadrar um bocadinho como é que este livro me chegou às mãos. Este livro, como muitos dos livros que eu li na minha adolescência e juventude, foram-me emprestados pelo meu grande amigo e cunhado Carlos Magalhães de Carvalho. Foi como que um verdadeiro guia literário nessa altura da minha vida e que me abriu as portas a muitas obras e a muitos autores desconhecidos, que me eram desconhecidos nessa altura. E eu gosto muito desta ideia da troca dos livros, da troca de música, da troca de poemas, mesmo com o risco que alguns deles por vezes possam não voltar à origem, mas esta troca é muito uma partilha das nossas sensibilidades e também um perpetuar da obra dos autores, e acho que faz todo o sentido que assim seja. Inclusivamente depois, influenciado por este livro, acabei por procurar outros autores da época russo, Tolstói, o Gogol, e interessei-me bastante e até comecei a fazer a coleção das obras do Dostoiévski e a lê-las. Portanto, este livro, como muitos sabem, conta a história de um jovem russo, o Raskolnikov, que era um jovem que tinha sido obrigado a abandonar os estudos por causa da sua precária situação financeira. E ele vivia numa situação de grande miséria e tinha um dilema muito grande porque ele achava que estava talhado para grandes coisas, ele achava que tinha capacidade e que se pudesse continuar a estudar, queria fazer grandes feitos com impacto muito grande na humanidade. Mas foi impedido pela sua situação social e económica. Por essa mesma via, ele viu-se forçado várias vezes a recorrer a empréstimo de dinheiro de uma velha senhora que inclusivamente fazia esses empréstimos a juros altíssimos e acabava por explorar a miséria alheia, e a dada altura surge na cabeça deste jovem estudante a questão de se seria moralmente legítimo apoderar-se do dinheiro dessa senhora, mesmo que tivesse que a matar para o fazer, pondo nos dois pratos da balança, por um lado, acabaria com a vida de uma senhora que também já não iria viver muitos mais anos, nem fazer nada de muito relevante na sociedade e no mundo, e por outro lado que era uma senhora de má índole e com mau caráter e que não era sensível ao próximo. E que do seu lado teria a possibilidade então de fazer esses grandes feitos e
se o crime compensaria em termos morais. E isso é o pano de fundo de toda a história e no fundo, enquadra dentro do enredo deste romance todo um conjunto de questões morais que são basilares na história do homem desde sempre. Ele vai planeando o crime de forma a que seja um crime perfeito e que não possa ser apanhado. Durante o planeamento do crime vai continuando a ser assolado por estas questões morais, depois acaba por consumar o crime, mata a velha senhora, mas acontece algo que foge do seu controle, é que a irmã mais nova desta senhora, que era uma pessoa de bem, acaba por assistir ao crime e o jovem estudante vê-se forçado a matar também essa irmã, e portanto fica com dois crimes, a morte de duas pessoas a pesar nos ombros. E o livro explora muito esta dimensão psicológica da personagem e de um conjunto de muitas outras personagens secundárias que também são muito ricas nesta narrativa e que iria-me obrigar a alongar mais do que ao tempo da entrevista, mas é um livro que tem uma carga e uma densidade psicológica e moral muito grande. O Raskolnikov começa, depois de cometer o crime, e de facto foi um crime perfeito, porque não deixou rastro, aparentemente não deixou rastro, a não ser na sua consciência, ou seja, ele começa a ser minado pela vontade e pela necessidade de se entregar às autoridades e de se assumir como o autor do crime. E, portanto, o autor consegue fazer uma coisa que eu apreciei muito no livro, que é dá uma intensidade, um volte-face sucessiva ao enredo, sendo que em diversas alturas da narrativa parece que o Raskolnikov se vai entregar e está mesmo, e há alturas que ele se dirige ao local para se entregar, à esquadra da polícia, para se entregar, e depois cruza-se com um conhecido, ou há um qualquer volte-face que faz com que ele não se entregue. Por outro lado, também aparece a personagem de um juiz que está encarregue da investigação do caso, que a dada altura aparentemente tem a certeza plena da culpa do Raskolnikov e parece que o está mesmo a apanhar, e depois também por qualquer motivo a narrativa muda totalmente e ele escapa, e portanto há aqui um jogo do gato e do rato, e um jogo da culpa e do tal justificar moral do crime por parte do jovem estudante, que dão um suspense à história que eu confesso que nunca senti em nenhum filme e em nenhum outro livro. O livro é daqueles livros que tem aquela malícia de nos prender de tal forma à história que nos priva de muitas horas de sono e nós andamos ali a negociar, mas eu tenho que me deitar porque amanhã de manhã às 9 da manhã tenho uma reunião, mas eu vou só ler mais 2 páginas para perceber se ele se vai deixar apanhar, se ele se vai entregar, se não vai. Pronto, é um livro muito cativante também a esse nível. Depois no final, basicamente só para acabar como é que o livro termina, no final ele acaba por se entregar e vai cumprir pena na Sibéria. Também aqui aparece, durante todo este enredo, aparece outra personagem importante, que é a Sónia, que no fundo acaba por ser quase como a primeira manifestação de amor que o Raskolnikov tem na vida e que depois tem um papel importante, porque é quase como que a pessoa que o ajuda à reabilitação moral durante o período de exílio na Sibéria e que o ajuda a ultrapassar a culpa do crime cometido e a achar que efetivamente já teve o castigo merecido por aquilo que fez. Portanto, é uma obra que eu aconselho muito. É evidente que está numa escrita da época, um bocadinho densa, mas que tem todos os ingredientes
que possam interessar qualquer leitor para o ler avidamente, e depois tem este pano de fundo muito rico que tem um conjunto de questões filosóficas e morais que são importantes e que muitas vezes nos inquietam, e eu acho que continuam de uma pertinência e de uma atualidade muito grande, porque muitas vezes ainda hoje penso que todos nós temos que balizar as nossas decisões, as nossas ações e perceber se os fins justificam os meios ou não justificam os meios, se há bondade por trás das decisões, se não há bondade, e portanto é esta carga imensa que o livro traz para o leitor, e também ajuda o leitor um bocadinho a crescer nesta densidade da moralidade, da ética, etc. Sérgio, acho que o seu testemunho é inequívoco, com a presença a importância da leitura, até para além da história do conhecimento, a história do entretenimento, do apego à narrativa, e portanto eu acho que o Sérgio foi uma excelente escolha para nos passar a todas as pessoas a importância da leitura e como isso é importante na vida, como é o seu caso, com este livro e com muitos outros que já leu. Agradeço a sua participação nesta pequena rúbrica, o livro da minha vida. Eu é que agradeço, foi um gosto. E, portanto, numa próxima iniciativa, de certeza absoluta que iremos colaborar em outras iniciativas. Mais uma vez, em nome da Biblioteca Municipal de Leiria, muito obrigado por ter participado, Sérgio. E muito obrigado também a vocês todos pela missão importante que têm. Obrigado.